Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Um dos acontecimentos mais importantes para a Europa e para o mundo nesta semana foi a estrondosa vitória de Boris Johnson dentro do Partido Conservador Britânico. A vitória de Boris Johnson é tanto mais significativa e importante quanto ela se insere num contexto de duas vitórias também muito importantes da extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil. As vitórias de Trump e de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Trump e Boris Johnson constituirão a partir de agora uma troika que irá ter imensa importância nos destinos do mundo. Não que seja certo que Boris Johnson consiga manter-se como primeiro-ministro da Inglaterra durante muito tempo. A Inglaterra poderá ter de ir a eleições daqui por pouco tempo. Mas o mais provável é que, com o estado da economia e da educação e dos sentimentos de medo da população britânica nos dias de hoje, Boris Johnson volte a ganhar umas futuras eleições na Grã-Bretanha, tanto demais que o seu opositor, Jeremy Corbyn, está longe de ser um líder forte dentro do Partido Trabalhista Britânico. Portanto, contemos com Boris Johnson para o futuro. E o que é que significa a vitória de Boris Johnson como a de Trump? Antes de mais, temos que explicar o seu significado, porque é esse que é importante nós discernirmos e não a espuma dos dias que vem acontecendo nos meios de comunicação. Na realidade, a vitória de Trump e de Boris Johnson significa a vitória da concentração do capital, quer nos Estados Unidos, quer na Grã-Bretanha, e uma tentativa de manter e aumentar até essa concentração de capital e manter o domínio da generalidade da população com regimes abertamente demagógicos, mentirosos e manipuladores. Que é, no fundo, aquilo que Boris Johnson e Trump são. O significado também dessa vitória é, no fundo, o resultado de uma perda de importância quer dos Estados Unidos, quer da Grã-Bretanha no contexto mundial. A Grã-Bretanha, a partir do final da Segunda Guerra Mundial e particularmente com a independência da Índia, passou a ser um país, digamos assim, secundário no contexto mundial, sobretudo a partir dos anos 70, nitidamente secundário no contexto mundial. Houve por parte de Margaret Thatcher uma tentativa de recuperar essa perda de influência. Como é óbvio, não o conseguiu porque, em termos geográficos, em termos demográficos, a Inglaterra é um país relativamente secundário no contexto mundial. E essa realidade tem de ter-se em conta. A Inglaterra conseguiu uma posição muito importante durante séculos até, porque conseguiu deter em si o domínio do Império. Simplesmente o Império desmoronou-se e agora resta uma Grã-Bretanha, um Reino Unido, com a perspectiva de se desmoronar também, porque poderá a vitória de Boris Johnson significar também uma vitória dos independentistas escoceses e, portanto, o desmembramento do Reino Unido. Mas, na verdade, essa perda de poder da Inglaterra no contexto mundial representa, ou no fundo é a causa da forma como Boris Johnson, através da mentira, através do golpe, através da traição, conseguiu chegar ao poder. É curioso fazer uma semelhança entre a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha dos anos 20, final dos anos 20, princípios dos anos 30, e a ascensão de Trump e de Boris Johnson ao poder.
ambos, os três, Hitler, Trump e Boris Johnson, ascenderam ao poder em países desesperados, onde a esmagadora da maioria da população se encontrava numa situação de desespero muitas vezes e de perda da importância e do orgulho nacional e até de um certo preconceito de superioridade que os alemães tinham e que os ingleses têm ainda hoje e os americanos também têm ainda hoje no contexto mundial. Essa perda leva ao poder gente como Hitler, Trump e Boris Johnson, que no fundo aquilo que fazem é dar esperança aos desesperados. É curioso como é que as mensagens quer de Hitler, quer de Trump e Boris Johnson são muito semelhantes. E elas são muito semelhantes por uma razão. É que quer Trump, quer Boris Johnson eram leitores dos discursos de Hitler. Particularmente Trump, os discursos de Hitler eram praticamente o único livro de cabeceira que, segundo a sua ex-mulher, ele teve permanentemente consigo. E esses discursos são extremamente simples. São discursos com uma linguagem profundamente emocional e profundamente limitada. Repare-se que as palavras que nós encontramos nos discursos quer de Hitler, quer de Trump, quer de Boris Johnson são as mesmas, exatamente as mesmas. São, sobretudo, adjetivos e os adjetivos são iguais. Grande, enorme, fantástico, fabuloso, tremendo. São estas expressões repetidas, quer por Trump, quer por Boris Johnson, porque, no fundo, ambos eram leitores de Hitler. E outra característica importante dos discursos dele é a sua agressividade e o ódio aos outros, o ódio ao estrangeiro, o ódio às minorias e algo de muito importante, o fazer da grandeza dos ricos o consolo dos pobres e dos miseráveis. No fundo, eles dizem que querem fazer a nação grande. Na realidade, nomeadamente com a diminuição dos impostos sobre os mais ricos, sobrecarregar com impostos sobre as classes médias, aquilo que está a fazer é afunilar cada vez mais a riqueza, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, e tornar os mais ricos realmente maiores, isto é, tornar os grandes mais grandes ainda. Repare-se que quer os Estados Unidos da América, quer a Grã-Bretanha têm neste momento milhares, milhões até, de miseráveis pelas ruas. Há milhões de ingleses e americanos que têm como únicos lençóis, únicos cobertores, o sol, a luz durante o dia e o escuro durante a noite. De resto, vivem sem mais nada. Vivem de alguma caridade pública e privada. Por outro lado, quer na Inglaterra, quer sobretudo nos Estados Unidos, milhares e milhares e milhares de pessoas, até gente com empregos, vivem dentro de carros, vivem em relotes, sem capacidade para adquirirem uma casa porque os seus ordenados não lhes dão a possibilidade de quer arrendarem, querem comprarem uma casa. No fundo, aquilo que existe na Inglaterra e nos Estados Unidos são imensas situações de miséria dos pobres, imensas situações de desgraça dos pobres, não as situações de grandeza que Trump e Boris Johnson querem apregoar.
Felizmente que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são países com democracias solidificadas e certamente que irão, a longo prazo, extrair estas excrescências que são nas democracias, quer Trump, quer Boris Johnson. Boris Johnson e Trump podem mentir algum tempo, mas não conseguirão mentir a todos todo o tempo. E com esta esperança que o futuro venha a mudar, que a Inglaterra e os Estados Unidos não repitam as pseudodemocracias que existem na Polónia e na Hungria, países de leste que não têm tradições democráticas, mas que têm regimes que se assemelham muito agora aos regimes da Inglaterra e dos Estados Unidos, países com tradições democráticas. Esperamos que as democracias da América e da Inglaterra extirpem estas excrescências de Trump e Boris Johnson para que o mundo fique um pouco mais decente. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.